Você sabia que Deus traçou um plano para a sua vida antes mesmo da criação do universo? Antes do tempo, antes da existência da Terra, antes que qualquer estrela brilhasse no céu, você já fazia parte de um projeto eterno. A carta aos Efésios revela uma das verdades mais extraordinárias das Escrituras, que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Isso muda tudo. Não somos o resultado do acaso, nem estamos vagando sem direção à espera de um propósito. Há um roteiro divino escrito com graça, identidade, redenção, poder e missão. Um plano meticuloso que se estende do céu até as decisões do seu dia a dia. Mas por que tantos vivem sem experimentar essa plenitude? Como é possível estar em Cristo e ainda assim sentir-se perdido, incompleto ou distante do que foi prometido? Talvez a resposta esteja em cada linha dessa carta, que revela muito mais do que a maioria jamais percebeu. E se essa descoberta for só o começo de tudo o que ainda está por vir? Se você valoriza conteúdos que te desafiam a viver além da superfície da fé, já se inscreve aqui. Tem muita coisa reveladora vindo por aí, e você não vai querer passar batido. A carta de Paulo aos Efésios começa com uma afirmação poderosa. Fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Essa declaração, presente no capítulo 1, versículo 4, nos transporta a uma dimensão que ultrapassa o tempo e o espaço. Antes que qualquer estrela brilhasse no céu, já havia um plano perfeito traçado por um Deus soberano que decidiu amar, adotar e incluir seres humanos falhos em sua história eterna. Essa escolha não dependeu de mérito, mas de graça. Uma graça que antecede qualquer ato nosso. Quando Paulo revela esse mistério, ele está nos mostrando que a origem da nossa fé não está em uma decisão humana, mas em um decreto divino. Essa verdade nos confronta com a realidade de que pertencemos a algo muito maior do que nossa biografia pode expressar. Fomos desejados por Deus com um propósito específico: sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E essa santidade não se refere à perfeição humana, mas à separação espiritual que só pode ocorrer quando compreendemos que nossa história começa no coração de Deus. A sensação de abandono, de insignificância e de falta de propósito que tantos carregam pode ser profundamente curada por essa revelação. Saber que fomos pensados por Deus antes mesmo da criação é uma resposta direta às dores de rejeição que marcam tantas trajetórias. Não somos fruto do acaso, nem resultado de um erro ou acidente de percurso. Somos parte de um plano eterno, que já nos via como filhos antes mesmo que nossos pais pensassem em ter filhos. Isso transforma completamente a forma como nos enxergamos. No vídeo, esse trecho pode ser aprofundado com uma representação visual que leve o público a imaginar a eternidade antes do tempo. Um universo ainda vazio, mas com Deus já nos contemplando. Esse tipo de imagem fortalece a percepção de que há algo divino operando desde sempre em nossa direção. Uma jornada que não começa no nascimento, mas na mente de um Criador que nos viu e nos quis desde a eternidade passada. E enquanto esse tema ainda reverbera no coração do espectador, podemos seguir adiante. A pergunta que começa a emergir é: se fomos escolhidos com tanto amor, quem somos agora? A resposta nos conduz diretamente à próxima verdade revelada na carta: a identidade que recebemos em Cristo. A expressão "em Cristo" aparece repetidamente na carta aos Efésios, como se Paulo estivesse martelando uma verdade essencial que muitos ainda ignoram. Nossa verdadeira identidade não está no que fazemos, mas em quem nos tornamos ao sermos unidos a Jesus. No capítulo 2, versículo 6, Paulo afirma que fomos ressuscitados com Cristo e assentados com Ele nas regiões celestiais. Isso não é metáfora poética, é uma realidade espiritual que redefine tudo. Muitos vivem presos a etiquetas que o mundo impõe:
fracassado, rejeitado, inseguro, inútil. Mas a palavra nos oferece uma nova narrativa, uma nova maneira de nos enxergarmos. Em Cristo, somos filhos amados, herdeiros, templo do Espírito, parte de um corpo celestial. Essa não é uma identidade conquistada, mas concedida, e ignorá-la é viver abaixo daquilo que nos foi preparado. A ignorância sobre quem somos em Cristo é uma das maiores prisões espirituais da atualidade. Compreender essa identidade muda nossas escolhas, nossas reações e até nossas orações. Quando sabemos que somos herdeiros, oramos com ousadia. Quando sabemos que somos perdoados, caminhamos com leveza. Quando sabemos que somos amados, amamos com mais liberdade. Essa compreensão não é teórica, ela molda o cotidiano. Cristo não apenas nos salvou, ele nos reposicionou. E essa nova posição traz um novo modo de viver. No vídeo, a apresentação dessa verdade pode ser ilustrada com cenas que mostrem alguém removendo etiquetas antigas e recebendo um novo nome, novo propósito, nova postura. Essas imagens comunicam não apenas uma ideia, mas um sentimento de libertação e recomeço. É como se cada espectador pudesse se enxergar ali, deixando para trás o velho homem e sendo revestido de um novo ser. E ao percebermos quem realmente somos em Cristo, somos conduzidos a uma das maiores dádivas ligadas a essa identidade, o perdão e a redenção. O próximo passo dessa jornada nos convida a olhar para a profundidade da cruz, onde tudo isso foi conquistado. Efésios capítulo 1, versículo 7, afirma que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa verdade contém uma riqueza espiritual que muitas vezes é negligenciada até mesmo pelos que frequentam igrejas há anos. Redenção não é apenas um conceito religioso, é um ato divino de resgate, um pagamento definitivo que rompe com o ciclo de culpa e separação entre o homem e Deus. Perdão, por sua vez, é mais do que Deus deixar passar nossos erros. É uma restauração completa do relacionamento, uma reconciliação que nos devolve a dignidade. Muitos vivem presos ao passado, carregando pesos que o sangue de Cristo já lavou. A redenção nos transporta do estado de escravidão espiritual para a liberdade de filhos. E o perdão é a chave que abre a porta dessa nova vida, oferecendo não apenas alívio momentâneo, mas transformação verdadeira. Ignorar essa verdade é viver como alguém com um cofre cheio de riquezas, mas que nunca o abre. Há muitos cristãos que continuam tentando se purificar com esforço humano, penitência emocional e sacrifícios pessoais, quando a cruz já ofereceu tudo o que era necessário. A graça não é uma ideia abstrata, é um poder ativo que limpa, cura e liberta. A redenção é o lembrete diário de que nada nos separa mais do amor de Deus. Na narrativa visual do vídeo, esse subtema pode ganhar força com a imagem de correntes caindo, portas se abrindo, rostos antes abatidos agora sorrindo em liberdade. Mostrar o contraste entre culpa e graça é uma maneira poderosa de comunicar o impacto do perdão. É nesse contraste que o Evangelho brilha com mais intensidade, revelando a beleza de um Deus que escolheu perdoar por amor. E com essa liberdade agora estabelecida, seguimos para o próximo ponto da jornada: compreender o mistério da vontade de Deus. Porque se Ele nos redimiu e perdoou, certamente há um propósito glorioso por trás dessa redenção. Antes de continuarmos, me conta nos comentários: o que mais te marcou até aqui? O fato de termos sido escolhidos antes de tudo ou a ideia de que fomos perdoados antes mesmo de merecer? Quero saber qual dessas verdades acendeu algo aí dentro. Ao longo das Escrituras, a vontade de Deus sempre foi envolta em reverência e muitas vezes mistério. Em Efésios, capítulo 1, versículo 9, Paulo nos revela que Deus nos deu a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito.
Isso não significa que o Senhor se agrada em manter seus planos escondidos, mas que há um tempo determinado para que certas verdades sejam reveladas. O que antes estava velado pelos séculos, agora se descortina diante dos olhos espirituais de quem está em Cristo. Esse mistério não se refere apenas ao futuro ou a eventos proféticos, mas à própria essência do plano divino. Reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em outras palavras, tudo o que Deus faz, desde a criação até a redenção, tem um centro absoluto, Jesus Cristo. Isso muda nossa maneira de enxergar a vida, pois nos convida a alinhar cada escolha, cada sonho e cada plano ao eixo eterno que é o Filho de Deus. Quando a vontade de Deus é compreendida, ela se torna luz para os nossos passos. O apóstolo Paulo fala como alguém que foi tomado por esse conhecimento e que agora é consumido pelo desejo de torná-lo conhecido. E o mais impactante é que esse mesmo acesso está disponível a todos os que estão em Cristo. O plano de Deus já não é mais um quebra-cabeça indecifrável, mas uma realidade viva que pode ser discernida pela comunhão com o Espírito Santo. Quem busca o Senhor com coração sincero, descobre que esse mistério é, na verdade, um convite à intimidade e à cooperação com os projetos do céu. Na produção visual do vídeo, esse subtema pode ser intensificado com imagens que representem portas se abrindo, luzes revelando caminhos antes ocultos e rostos iluminados pela compreensão. Isso comunica a ideia de que há mais sendo revelado, que o céu não está distante, mas ativo e próximo, envolvendo-nos em seu enredo. A vontade de Deus não é uma imposição arbitrária, mas um chamamento para participarmos do que é eterno. E com o mistério agora parcialmente revelado, chegamos a uma das maiores provas dessa inclusão divina, o selo do Espírito Santo, a garantia viva de que pertencemos ao plano que agora se desenrola diante de nós. Ao nos tornarmos participantes da fé, Paulo afirma que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, conforme lemos em Efésios capítulo 1, versículo 13. Esse selo não é algo simbólico ou emocional. É uma marca espiritual definitiva que atesta nossa filiação divina. No contexto antigo, um selo representava propriedade, autenticidade e segurança. Quando Deus nos sela com o seu Espírito, Ele declara ao mundo espiritual: "Este é meu, pertence a mim." O selo do Espírito é a resposta de Deus ao nosso sim. Não é uma experiência isolada, mas uma realidade contínua. O Espírito Santo nos guia, nos consola, nos transforma e nos dá discernimento. Ele nos identifica como povo exclusivo de Deus. Enquanto o mundo nos rotula com base em conquistas, falhas ou aparências, Deus nos identifica pelo Espírito que habita em nós. É uma identidade invisível aos olhos humanos, mas absolutamente visível no reino espiritual. Muitos cristãos vivem como se precisassem constantemente provar que pertencem a Deus. Esquecem-se de que já foram marcados, selados, adotados. Essa insegurança espiritual gera cansaço e dúvida, quando, na verdade, a presença do Espírito em nós é a maior confirmação de que estamos no caminho certo. O Espírito não apenas nos acompanha, ele nos transforma por dentro, moldando-nos à imagem de Cristo, nos capacitando para viver a vontade do Pai. Visualmente, esse trecho do vídeo pode ser representado como uma chama acesa, uma marca invisível que brilha na escuridão, algo que o mundo não enxerga, mas que brilha intensamente aos olhos de Deus. O selo do Espírito é nossa garantia, nossa herança antecipada, nossa segurança em um mundo instável. Isso nos permite andar com ousadia, não por causa de quem somos, mas por causa de quem vive em nós. E com essa certeza de que pertencemos a Deus, somos conduzidos ao próximo elemento essencial dessa nova vida em Cristo,
O poder que opera em nós, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e agora se move silenciosamente dentro de cada crente. Quando Paulo ora pelos Efésios, ele deseja que eles conheçam a suprema grandeza do poder de Deus que opera em favor dos que creem. Em Efésios capítulo 1, versículo 19, ele declara que esse poder é o mesmo que ressuscitou Cristo dos mortos. Isso muda completamente a nossa percepção sobre o que significa ser cristão. Não estamos apenas seguindo uma doutrina, carregamos dentro de nós a mesma força que venceu a morte e exaltou o Filho de Deus. Esse poder não é uma energia mística ou um impulso emocional momentâneo. É a presença ativa do Espírito Santo que habita em cada crente. Ele nos capacita para resistir ao pecado, amar o que antes era impossível, perdoar com profundidade e viver com coragem em meio a um mundo caótico. O cristão que compreende esse poder não se entrega facilmente ao medo ou à desesperança, pois sabe que não caminha sozinho nem desarmado. O problema é que muitos vivem como se estivessem espiritualmente inertes. Ignoram que há um dinamismo divino dentro deles, pronto para se manifestar. Esse poder não é um privilégio para alguns mais espirituais, mas um dom concedido a todo aquele que está em Cristo. Ele nos fortalece no dia mau, nos consola na dor, nos impulsiona na missão e nos firma na verdade. Conhecer esse poder é um divisor de águas na vida espiritual. Na narrativa visual, esse ponto pode ser representado com cenas de superação, resistência e renascimento, como uma flor nascendo entre pedras ou uma luz se acendendo em um ambiente escuro. Essa representação ajuda o espectador a visualizar o que muitas vezes não sente, que há algo forte e constante operando dentro dele. Isso gera fé, desperta a consciência espiritual e encoraja uma vida mais ousada em Deus. E quando reconhecemos que essa força já está operando, somos levados a um confronto com nossa condição anterior. Éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora algo vivo pulsa em nós. Essa é a próxima parte da jornada, a transformação de mortos para vivos. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1, Paulo nos lembra de uma verdade desconcertante. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa morte não era física, mas espiritual, uma separação total de Deus. Essa condição nos deixava insensíveis à presença divina, distantes da verdade, presos aos desejos da carne e às trevas do entendimento. A conversão, então, não é simplesmente mudar de religião ou comportamento, mas receber vida onde antes havia morte. Esse despertar é um milagre. Não há nada que um morto possa fazer por si mesmo. A vida que recebemos é um dom, uma intervenção direta do amor e da misericórdia de Deus. Paulo descreve que foi pela grande misericórdia com que nos amou que ele nos vivificou com Cristo. Esse movimento divino é o centro da verdadeira conversão. Deus nos alcança quando ainda estamos indiferentes e nos atrai com um amor que ressuscita o que parecia perdido. É por isso que a conversão autêntica não é apenas um evento emocional, mas uma transformação interior profunda. A mente muda, os desejos se alinham ao coração de Deus e a consciência se torna sensível àquilo que antes era ignorado. O Espírito Santo não apenas nos desperta, mas passa a habitar em nós, conduzindo cada passo. A antiga vida não é apenas deixada para trás. Ela é substituída por uma nova natureza, viva e em comunhão com o céu. No vídeo, essa verdade pode ser representada de forma visual com a metáfora de um campo seco e rachado que, ao ser regado, começa a florescer. Essa imagem ilustra como a vida de Deus invade nossos desertos interiores. O renascimento espiritual é a base de toda a jornada cristã verdadeira e reconhecê-lo nos mantém humildes e conscientes de que tudo é pela graça, não por esforço próprio.
Esse novo nascimento, contudo, não é o ponto final. Pelo contrário, é o ponto de partida para algo maior. A vida que recebemos não veio por mérito, mas por graça. E isso nos conduz ao próximo aspecto vital da carta: a salvação, que é dom e não conquista. Poucas declarações nas Escrituras são tão revolucionárias quanto a que está em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa verdade confronta um dos maiores vícios da humanidade, a necessidade de merecer. Vivemos em um mundo condicionado a recompensar desempenho, mas o reino de Deus opera por outro princípio, o da graça imerecida. A graça é o favor divino que nos alcança apesar de nossas falhas, e não por causa de nossas virtudes. Isso quebra o orgulho humano e elimina qualquer espaço para a vanglória. A salvação não é resultado de esforço, disciplina religiosa ou boas intenções. É um presente oferecido por Deus que só pode ser recebido com humildade e fé. Quando compreendemos isso, somos libertos da ansiedade espiritual de fazer para ser e começamos a viver a partir do já somos. Esse entendimento também nos protege de dois extremos perigosos: o legalismo e a permissividade. A graça não é licença para pecar, nem fardo para carregar. É capacitação para viver uma vida santa, com alegria e gratidão. Aqueles que entendem o que custou a salvação, o sangue do Cordeiro, não vivem como quem quer se aproveitar dela, mas como quem foi profundamente transformado por ela. A graça não nos deixa do mesmo jeito que nos encontrou. Visualmente, essa parte do vídeo pode usar elementos como uma balança quebrada, representando o fim da meritocracia espiritual. Em seguida, pode surgir a imagem de um presente sendo recebido com as mãos vazias, simbolizando que nada trazemos e tudo nos é dado. Isso comunica de forma clara a essência do Evangelho, salvação gratuita, mas que transforma profundamente quem a recebe. E se fomos salvos pela graça, a pergunta inevitável que surge é: para quê? O que Deus espera de nós agora que nos alcançou? A resposta nos leva a entender que, embora não sejamos salvos por obras, fomos criados para elas, e é aí que a fé começa a agir no mundo real. Após afirmar que somos salvos pela graça, Paulo imediatamente esclarece em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso revela uma verdade muitas vezes negligenciada. As boas obras não são a causa da salvação, mas sua consequência natural. A fé que não gera frutos práticos precisa ser reavaliada. Boas obras não significam apenas ações sociais ou gestos visíveis. Elas incluem também atitudes diárias de integridade, palavras de vida, generosidade, perdão e serviço. Cada ato realizado com amor e em obediência ao Espírito se torna parte desse plano eterno que Deus já havia desenhado. Viver essas obras é participar ativamente do projeto divino que transforma o mundo à nossa volta. Um passo de cada vez, em cada pequeno gesto. Esse entendimento impede que a fé se torne algo teórico ou desconectado da realidade. A vida cristã se concretiza na prática, quando ajudamos um necessitado, perdoamos um ofensor, cuidamos de nossa família com zelo ou trabalhamos com excelência, estamos respondendo ao chamado de Deus. As boas obras não nos tornam mais salvos, mas revelam a salvação que já habita em nós.
No vídeo, essa parte pode ser ilustrada com cenas cotidianas. Uma mãe ensinando o filho, alguém estendendo a mão a um morador de rua, um empresário tomando decisões éticas. Essas imagens conectam a fé à vida real, mostrando que servir a Deus não exige palco nem holofotes, apenas um coração disposto e sensível à direção do Espírito. E com essa consciência de que nossa fé tem propósito, somos convidados a olhar para um movimento ainda maior que Deus está realizando. Unir povos, quebrar muros e formar um novo povo, o corpo de Cristo, do qual agora fazemos parte. Durante séculos, o mundo espiritual estava dividido entre aqueles que faziam parte da aliança de Deus, os judeus, e os que estavam excluídos dela, os gentios. Mas em Efésios capítulo 2, versículo 14, Paulo anuncia que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Essa afirmação derruba barreiras históricas e religiosas ao revelar que por meio da cruz, Deus formou um novo povo, unido não por sangue humano, mas pelo sangue do Cordeiro. Essa nova família não é construída com base em cultura, raça ou linhagem. Ela nasce da reconciliação promovida por Cristo, que desfez a inimizade e nos deu acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Isso transforma profundamente a maneira como vemos o próximo, especialmente aquele que é diferente de nós. Em vez de rivalidade, a cruz nos chama à unidade. Não há espaço para divisões onde Cristo é o centro, apenas comunhão restaurada. Nos dias de Paulo, essa revelação foi chocante, mas necessária. Hoje, ela continua sendo urgente. Vivemos em tempos marcados por polarizações e muros invisíveis. A igreja, como expressão do corpo de Cristo, deve ser o lugar onde essas divisões não apenas desaparecem, mas são substituídas por vínculos profundos de amor, perdão e mutualidade. Ser cristão é ser parte ativa dessa nova humanidade reconciliada. Visualmente, esse tema pode ser ilustrado no vídeo por mãos diferentes se unindo, pessoas de origens diversas orando juntas, adorando ao mesmo Deus. Essa imagem comunica mais que inclusão, mostra reconciliação. É o cumprimento do desejo do Pai, ver seus filhos vivendo como irmãos, em paz e em verdade. E é justamente nesse novo corpo, formado pela união dos povos, que descobrimos nosso papel. Ser parte viva de uma edificação espiritual, onde Cristo é a pedra angular. Esse é o passo seguinte da nossa jornada, entender onde nos encaixamos na construção que Deus está levantando. Efésios capítulo 2, versículo 21, descreve que em Cristo todo o edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor. A imagem usada por Paulo é viva e precisa. Somos pedras em uma construção espiritual contínua. Cada pessoa que recebe a Cristo é inserida nessa estrutura, não como um enfeite, mas como parte essencial da sustentação. Isso nos chama à responsabilidade de entender nosso lugar no corpo e atuar com fidelidade. A edificação do corpo de Cristo não é tarefa exclusiva de líderes religiosos ou especialistas em teologia. Cada membro tem uma função, um chamado, um espaço específico. Há dons e talentos distribuídos pelo Espírito, com o propósito de que o corpo cresça, amadureça e revele ao mundo a presença viva de Deus. Ignorar esse chamado é deixar a estrutura enfraquecida, pois cada ausência pesa no coletivo. Essa construção também nos ensina sobre dependência mútua. Uma pedra sozinha não sustenta uma parede. Só há estabilidade quando estamos juntos, ligados por algo maior que nós. O orgulho individualista não encontra espaço nessa dinâmica. O reino é coletivo, relacional e funcional. Quanto mais alinhados estivermos ao propósito de Cristo, mais firmes e relevantes seremos em nossa geração. O vídeo pode ilustrar esse conceito com uma construção sendo erguida, tijolo por tijolo, cada peça se encaixando com precisão.
Pode-se mostrar pessoas servindo em diversas áreas, cuidando, ensinando, aconselhando, evangelizando. Isso ajuda o espectador a enxergar que sua fé não é passiva, mas parte de um movimento ativo de Deus sobre a terra. E como essa edificação nasce de uma revelação que nem todos conheciam, somos conduzidos ao próximo ponto da narrativa, o mistério que foi revelado a Paulo, um chamado que ultrapassa o individual e alcança gerações. Em Efésios, capítulo 3, versículo 3, Paulo declara que lhe foi revelado o mistério conforme escrevi há pouco. Esse mistério, agora revelado pelo Espírito, consiste em algo revolucionário, que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo. Essa verdade, oculta por gerações, agora é anunciada como parte central da missão da Igreja. É o coração do plano redentor de Deus, se tornando público. Paulo não apenas recebeu essa revelação, ele foi comissionado a anunciá-la. Isso mostra que cada revelação divina carrega consigo uma responsabilidade. Deus não nos mostra algo profundo para que fiquemos calados, mas para que sejamos cooperadores ativos no que Ele está fazendo. A revelação precisa se transformar em proclamação e a compreensão precisa gerar movimento. Esse mistério também nos lembra que Deus age fora das expectativas humanas. Os gentios, antes vistos como alheios à promessa, agora fazem parte do centro dela. Deus surpreende ao incluir os improváveis, chamar os esquecidos e usar os que não eram considerados. Isso nos enche de esperança, pois se Ele revelou tal verdade a Paulo, também pode revelar coisas grandiosas aos nossos corações hoje, se estivermos dispostos a ouvir e obedecer. Visualmente, o vídeo pode representar essa revelação com imagens de luz rasgando a escuridão, pergaminhos sendo abertos e pessoas comuns sendo tocadas por algo maior que elas. É a beleza de um Deus que compartilha seus segredos com seus filhos e os envolve em seus planos eternos. E como esse chamado envolve não apenas revelação, mas capacitação interior, somos levados ao próximo tema, a oração que Paulo faz para que sejamos fortalecidos no homem interior, onde toda grande obra de Deus começa. Ao escrever aos Efésios, Paulo se curva diante do Pai em uma das mais intensas orações do Novo Testamento. No capítulo 3, versículo 16, ele pede que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Essa súplica revela onde verdadeiramente ocorrem as maiores batalhas espirituais, dentro de nós. O Espírito Santo age no invisível, nas regiões mais profundas da alma, onde decisões silenciosas moldam destinos inteiros. Essa força interior não é sinônimo de força emocional, muito menos de autoconfiança. É poder espiritual, vindo diretamente da glória de Deus, capaz de sustentar o crente quando tudo ao redor está ruindo. Paulo sabia que o maior perigo não era a perseguição externa, mas o desânimo interno. O homem interior precisa ser edificado todos os dias, porque é dele que flui nossa resistência, sensibilidade à voz de Deus e capacidade de amar com maturidade. Essa oração nos ensina que viver pela fé exige mais do que boas intenções ou conhecimento bíblico. É necessário um fortalecimento sobrenatural, invisível, constante. Não é algo que o mundo aplaude, pois não é visível aos olhos humanos. Mas é exatamente isso que mantém alguém de pé quando tudo parece escuro. O homem interior fortalecido não depende das circunstâncias. Ele se alimenta da presença contínua de Deus. No vídeo, essa realidade pode ser simbolizada com imagens internas. Um coração sendo restaurado, uma chama sendo reacendida no peito, ou mesmo raízes crescendo em solo profundo. A ideia é transmitir que
Embora esse processo seja invisível, ele é a base de tudo o que é visível em nossa jornada com Deus. Sem raiz não há fruto, e o Espírito é quem fortalece essa estrutura oculta. E é justamente por estar fortalecidos no interior que podemos viver de maneira nova no exterior. A próxima etapa da jornada é vestir o novo homem. Abandonar aquilo que éramos e viver, de fato, aquilo que agora somos em Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Nos exorta a nos revestirmos do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa figura do novo homem representa uma transformação radical, não apenas moral, mas ontológica. Trata-se de uma nova identidade que substitui a antiga natureza corrompida. A fé verdadeira não aperfeiçoa o velho eu. Ela o crucifica e dá lugar a uma nova criação. Esse vestir é um ato consciente, diário. Assim como escolhemos as roupas que usaremos, também escolhemos nos revestir da nova natureza espiritual. Essa decisão envolve renúncia de hábitos, padrões de pensamento e desejos que já não combinam com o novo ser que fomos chamados a ser. Não se trata de fingir ou se adequar externamente, mas de alinhar nossa conduta com a natureza que recebemos pela graça. O novo homem é moldado pela verdade, não pela cultura. Ele age com justiça, fala com pureza, responde com mansidão e vive com propósito. Essa nova postura só é possível quando o Espírito Santo, já habitando em nós, nos guia e nos confronta amorosamente. Vestir o novo homem é um processo contínuo de rendição. Não é automático, mas é inevitável para todo aquele que deseja viver a plenitude da fé cristã. Para o vídeo, esse tema pode ser retratado com cenas de alguém trocando vestes sujas por roupas novas e brancas, simbolizando pureza e renovação. Ou ainda, pode-se mostrar atitudes sendo transformadas. Alguém antes colérico, agora paciente. Antes egoísta, agora generoso. O novo homem não é um ideal inatingível, mas a promessa ativa de quem anda com Cristo. E essa nova postura nos conduz a um estilo de vida que reflete o próprio caráter de Deus. A próxima parte da nossa jornada nos mostra que, ao vestir o novo homem, somos chamados a viver com amor, luz e sabedoria, como verdadeiros filhos de Deus que refletem o Pai em tudo o que fazem. A partir do capítulo 5 da carta aos Efésios, Paulo passa a descrever como deve ser a vida prática daquele que nasceu de novo. Ele exorta: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Isso nos revela que a maturidade cristã não é medida por dons, mas pelo modo como nos relacionamos com o outro. Amor, luz e sabedoria não são virtudes opcionais. São marcas inconfundíveis de quem anda com Cristo. Andar em amor é mais do que ter boas intenções. É escolher diariamente servir, perdoar, suportar e oferecer o que temos ao próximo, mesmo quando isso nos custa algo. É viver como Cristo viveu, com entrega e compaixão. Já andar na luz significa romper com obras ocultas, com a duplicidade de caráter e com toda forma de trevas que desonram o Evangelho. A luz revela, purifica e guia. A sabedoria, por sua vez, nos chama a viver com discernimento, remindo o tempo e reconhecendo a vontade do Senhor. Paulo diz que não devemos ser insensatos, mas cheios do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A sabedoria do alto nos impede de desperdiçar a vida com futilidades e nos leva a viver com propósito, entendendo o valor eterno de cada escolha. Amor, luz e sabedoria são trilhos que nos mantêm firmes, mesmo em tempos difíceis. Na produção do vídeo, essas três virtudes podem ser retratadas por três pessoas, vivendo de maneira distinta. Uma servindo com alegria,
outra caminhando com pureza e uma terceira tomando decisões com prudência e oração. Esses retratos visuais mostram que ser filho de Deus é muito mais do que ter um título, é carregar o DNA do Pai em cada atitude. E é dentro desse estilo de vida que nossas relações mais íntimas também são transformadas. No próximo subtema, mergulharemos na forma como Deus desenhou os relacionamentos familiares e conjugais, com honra, entrega e um padrão celestial. Quando Paulo entra nos assuntos do cotidiano, ele não diminui o tom espiritual da carta. Pelo contrário, ele eleva a importância do lar como campo de manifestação do reino. Em Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 33, e no capítulo 6 até o versículo 4, ele estabelece padrões divinos para o casamento, para os filhos e para os pais. Não se trata de normas culturais ou machistas, mas de uma estrutura celestial projetada para gerar paz, respeito e santidade dentro das relações mais íntimas. O marido é chamado a amar sua esposa como Cristo amou a igreja, o que implica sacrifício, proteção e honra. A mulher, por sua vez, é chamada a respeitar e cooperar com o marido, refletindo a harmonia da igreja com Cristo. Esse modelo é contracultural porque não se baseia em disputas de poder, mas em entrega mútua. Quando o casal vive esse padrão, o lar se torna um reflexo visível da relação entre Jesus e a sua igreja. Um lugar de aliança, não de conveniência. A relação entre pais e filhos também é santificada nesse contexto. Os filhos são chamados à obediência e honra, enquanto os pais são instruídos a não provocá-los à ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. A Bíblia não delega essa responsabilidade à escola ou à igreja, mas à família. O lar é o primeiro discipulado, o primeiro altar, o primeiro campo de batalha espiritual. Ignorar isso é abrir brechas na base da formação humana. O vídeo pode retratar essas dinâmicas com cenas de casais orando juntos, pais instruindo filhos com amor e famílias vivendo em unidade. Essas imagens quebram o paradigma de que o lar é um ambiente caótico por natureza e mostram que é possível viver o Evangelho entre as quatro paredes de casa. A espiritualidade que não toca a rotina familiar é superficial, pois o lar é onde a fé se revela mais claramente. E é justamente porque essa vida familiar vivida segundo o reino representa uma ameaça ao inimigo que Paulo conclui a carta com um chamado à batalha. O próximo tema nos leva ao confronto direto com as forças espirituais e a armadura que Deus disponibiliza para os seus filhos. Ao chegar ao final da carta, Paulo nos chama a vestir toda a armadura de Deus, pois nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Esse alerta desfaz qualquer ilusão de neutralidade espiritual. Todos os dias somos envolvidos em um conflito invisível, onde nossa fé, santidade e propósito são alvos constantes. E ignorar essa realidade é permitir que o inimigo avance sem resistência. A armadura descrita por Paulo não é simbólica, ela é espiritual e necessária. O cinto da verdade nos sustenta, a couraça da justiça protege o coração, os calçados da preparação do Evangelho nos dão estabilidade, o escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação protege nossa mente e a espada do Espírito, a palavra de Deus, é nossa única arma ofensiva. Não se trata de uma metáfora literária, mas de uma realidade concreta no mundo espiritual. Vestir essa armadura exige consciência e disciplina. Não é algo automático, é uma escolha diária de se posicionar em Cristo, de permanecer firme diante das ciladas do inimigo. A resistência espiritual não vem de gritos ou rituais,
mas de permanecer na verdade, viver com integridade e cultivar intimidade com Deus. O soldado bem armado não teme o campo de batalha. Ele avança sabendo que sua vitória é certa em Cristo. Essa parte do vídeo pode ser representada com cenas fortes, como sombras sendo repelidas por luz, guerreiros espirituais se preparando com armaduras brilhantes e momentos de oração intensa em meio à batalha. Isso ajuda o espectador a perceber que há uma guerra ocorrendo agora e que Deus não nos deixou indefesos. A armadura é mais do que proteção, é posicionamento. E com esse entendimento claro da batalha espiritual, resta uma última pergunta. Com tudo o que recebemos, tudo o que foi revelado, tudo o que já nos foi concedido, será que estamos realmente vivendo o que Deus planejou? Ao fechar a carta aos Efésios, Paulo não termina com uma saudação qualquer, mas com uma bênção carregada de propósito. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 6, versículo 23. Depois de expor o plano eterno de Deus, revelar nossa nova identidade, demonstrar a obra da cruz, a missão da igreja e a realidade espiritual, ele nos conduz a um desafio silencioso, o de viver tudo isso de forma integral. A carta não é um tratado teológico, é um chamado para uma vida alinhada com o céu. Essa pergunta ecoa: estamos vivendo tudo o que Deus planejou? Ou estamos sobrevivendo, carregando uma fé fragmentada, limitada às margens da nossa rotina? O plano de Deus para nós não é tímido. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos selou com o Espírito, nos deu poder, propósito e armas espirituais. Ele nos inseriu em uma família, nos transformou de mortos em vivos e ainda nos convida a manifestar Cristo em todas as áreas da vida. Não se trata de fazer mais, mas de viver melhor, de viver com consciência, intencionalidade e fé. De parar de apenas frequentar a fé e passar a encarnar a fé. A carta aos Efésios é como um mapa, e cada capítulo nos mostra um passo nessa jornada de plenitude. Quem percorre esse caminho com o coração aberto não termina do mesmo jeito. Há um crescimento inevitável, um amadurecimento que nos faz perceber que fomos chamados para mais. O encerramento do vídeo pode ser profundamente impactante, com um convite à introspecção. Cenas de pessoas olhando para o alto, refletindo diante de espelhos, caminhando sozinhas por lugares simbólicos. Essa atmosfera visual conduz o espectador a se perguntar com sinceridade: estou vivendo a vida para a qual fui chamado? A resposta está à distância de uma oração e de uma decisão. E é nessa decisão que o propósito se cumpre. Porque o plano de Deus não é apenas revelado, ele está disponível, esperando por aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, quero viver tudo o que o Senhor sonhou para mim. Tem coisas que só o tempo nos permite entender, e outras que, mesmo com o tempo, a gente nunca deveria esquecer. Se esse vídeo trouxe à memória verdades que o mundo tentou apagar, compartilhe com alguém que você ama. Deixe nos comentários o que Deus falou com você e aproveite para se inscrever. Tem mais alimento sólido vindo por aí.